Olá pessoal, Wavson Bardot aqui, diretamente da Fraternidade Universalista Sagrado Original, nossa Fuso. E hoje eu venho falar sobre escolhas. Bom, como têm sido feitas as suas escolhas? Elas têm sido feitas de forma consciente ou apenas são frutos dos seus desejos? Essa é uma pergunta que muitas vezes é difícil de responder. É normal, natural que a gente não saiba dizer com muita clareza como têm sido feitas as nossas escolhas, porque no dia a dia a gente tem a tendência de simplesmente escolher de acordo com aquilo que está acontecendo, com o fluxo natural do nosso cotidiano. Mas quando a gente para analisar um pouco, a gente percebe que, na maioria das vezes, nós temos feito escolhas inconscientes, apenas baseado naquilo que está acontecendo. Quando nos é exigido algo e estamos em uma situação de pressão e a tendência é que a gente faça alguma escolha simplesmente para se ver livre daquela pressão, para se ver livre daquele problema momentâneo. Muitas vezes nessa impermanência a gente acaba fazendo escolhas que, se a gente parasse para pensar um pouquinho, a gente não faria. E o que é mais interessante é que muitas das escolhas que fazemos são baseadas ou são frutos dos nossos desejos. E nem sempre os nossos desejos são realmente nossos. Eles nem sempre têm origem, tem uma origem dentro de nós, dentro da nossa consciência, dentro das nossas emoções. Na verdade, eles passam justamente por esse campo da emoção. Muita gente fala, não, eu sinto e tomo a decisão. E a gente tem normalizado muito o sentir e tem se esquecido que, se a gente não tivesse desenvolvido uma habilidade muito coerente no sentir, a gente está sentindo errado. E o sentir virou um campo intocável. Quando a gente fala no sentir, basicamente é aquele sentir divino, que é inquestionável. E nem sempre é assim. Muitas vezes o nosso sentir está muito influenciado pelo nosso desejo. E o nosso desejo, na maioria das vezes, é influenciado pelo meio. E quando eu digo meio, eu quero dizer o nosso convívio. Seja ele, hoje, nos dias atuais, físico, no cotidiano, onde você interage com as pessoas, ou mesmo virtual. E esse contexto virtual é o que tem, infelizmente, nos levado a tomar decisões bem questionáveis do ponto de vista do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, porque temos sido constantemente influenciados pelo meio virtual, através das redes sociais, através de tudo o que fazemos hoje que depende de uma conexão com um mundo virtual, com algo que não é palpável, não é orgânico, não é humano. Se a gente precisa fazer uma transação financeira, na maioria das vezes fazemos isso pelo celular. Se a gente precisa se informar, na maioria das vezes a gente faz isso pelo celular, pelas redes sociais, pelos grupos, né, dos aplicativos de conversa, ou mesmo pelos jornais, pelos veículos de comunicação que hoje estão massivamente na internet. E mesmo que seja pela televisão, pelo rádio, ainda assim é um meio virtual. E a gente é massacrado todos os dias com todo tipo de informação que a gente não solicitou. Vocês têm essa impressão? Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que 90% das informações que chegam para mim todos os dias, através desses meios, são coisas que eu não solicitei. E aí a gente entra naquilo, né, que hoje em dia é muito popularizado e já virou um jargão popular, né, o algoritmo. Isso por conta das redes sociais que utilizam dessa ferramenta matemática para nos influenciar. E ao influenciar cada pessoa, acaba a influenciar uma sociedade. Influenciando uma sociedade, a gente, sem perceber, tem tomado decisões desde o macro a nível nacional, como na escolha de
um governante, em escolhas alimentares, até as escolhas mais próximas de nós, as menores, como se você vai sair hoje ou não, se você vai ficar em casa, se você vai comer ou o que você vai comer, qual livro você vai comprar, qual filme você vai assistir, se você vai meditar ou vai ficar no scroll infinito do celular, se você vai fazer suas orações ou se você vai sair para ter um papo com os amigos. Acaba influenciando em um nível profundo. Então, através desses desejos que são implantados, transmitidos, muitas vezes por uma rede social que você observa onde que as pessoas estão vivendo uma vida que você gostaria de viver. Ou elas estão tendo experiências que você gostaria de ter. E aí, a partir daquela observação, você desenvolve, muitas vezes, uma repulsa, uma revolta, uma insatisfação, ou, nos raros casos, um ato de força de vontade para realizar aquele desejo. Que vejam, nasceu de uma observação da vida do outro. Você desejou aquilo que o outro estava vivendo. Ou simplesmente por uma condição de sincronicidade, você gostaria muito de ir a algum lugar e de repente alguém posta uma foto daquele lugar onde você gostaria de ir. E aí você fala, não, mas agora eu tenho que ir lá. E aí você se programa e... Isso eu estou falando de algo muito sutil, né? Algo que não é tão prejudicial. Mas quando a gente entra no ponto dos relacionamentos, quando a gente entra no âmbito dos desejos mais íntimos, isso fica muito sério. Porque na maioria das vezes nós não vamos conseguir realizar aqueles desejos ou obter aquelas experiências que a gente viu numa rede social, em um jornal, enfim. E a gente se frustra. E muitas vezes temos uma tristeza que tem origem desconhecida. Quantos de nós já não nos pegamos tristes, deprimidos ou até raivosos e se parar para imaginar, não vai fazer ideia de onde veio tudo isso. Não vai conseguir puxar o fio. Então veja como somos influenciados pelo meio, principalmente nos dias de hoje. Porque esse meio, ele expandiu. Ele não é mais somente o nosso meio familiar, o meio seio ali dos amigos, da faculdade, da escola, do trabalho, da rua. Não. Agora o meio, ele se expandiu para o mundo inteiro. Eu tenho um costume que às vezes é até interessante. Eu, vez ou outra, eu fico com fixação em algum estilo musical ou estilo de dança, algo cultural de algum lugar muito distante. Hoje mesmo eu estava me pegando aficionado com algumas músicas e danças do Rajastão. Veja como é aleatório. E a partir disso eu observo quão longe estamos indo. E em poucas décadas atrás, isso seria impensável. Num dia pela manhã eu ter contato com um músico, belíssimo músico e de uma belíssima voz e meninas que dançam suavemente, que estão aproximadamente, sei lá, 20 mil quilômetros daqui. Então é um meio que se expandiu. Você talvez veja fotos de um lugar a esses 20 mil quilômetros daqui que você quer muito visitar, mas que se você não tivesse esse estímulo, você provavelmente nunca pensaria, assim, seriamente a ir a este lugar. Então não somente a influência do mundo externo aumentou também a geografia, aumentou a cultura, muita coisa, nos influenciando todos os dias. E aí eu volto para o início dessa reflexão. Será que as escolhas que estamos fazendo, elas brotam do seio da nossa vontade? Ou elas são frutos de um desejo implantado?
se não implantado na melhor das situações, do melhor dos casos, influenciado, estimulado, talvez. Isso, por um lado, é bom porque a gente acaba tendo contato com coisas que talvez nunca teríamos em um tempo onde toda essa globalização e essa informação rápida não era possível, acessível. Mas, por outro lado, talvez a gente esteja desejando coisas que são supérfluas, não estão no nosso caminho. Quando fazemos uma escolha consciente, e elas são raras, elas brotam do nosso mais profundo consciente. E quando eu digo consciência, eu estou dizendo aquela força que anima esse veículo de carne e osso e pensamentos e emoções que somos. Essas escolhas conscientes, elas geralmente passam muito tranquilamente pelo crivo da razão, pelo crivo da emoção. Mas na maioria das vezes, nesse sentimento, elas nos trazem alguns incômodos, porque, em geral, elas nos fazem movimentar. E é natural, como animais que somos, mamíferos, que queiramos a inércia, simplesmente manter como estamos. E tudo que nos faz movimentar nos causa, naturalmente, algum desconforto. Existem vários tipos de escolha. Aquelas que nos alegram, aquelas que nos entristecem, aquelas que temos que fazer, aquelas que dizemos para nós mesmos, eu não tive escolha. Sempre temos. Talvez não tenhamos aquela que nós gostaríamos, né? Aquela opção. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo sobre, olha, você tem escolha de fazer isso e isso, e a pessoa respondeu assim, poxa, não tem uma terceira opção? Porque eu não quero nenhum dos dois. E aí é quando entra o nosso querer e o nosso precisar. Na maioria das vezes, não queremos aquilo que precisamos. Existe uma coisa dentro de uma cultura milenar chamada Dharma, que é a vontade, o movimento, a força motriz do universo, é a vontade de Deus. E diz essa cultura, diz essa tradição, que quando nos alinhamos ao Dharma, é como a cultura vizinha diz, tudo coopera para o bem. Nos alinhar ao Dharma é algo muito complexo, porém, é complexo porque, em geral, a nossa vontade é de sair dele. Uma vez eu ouvi que, para estar alinhado ao Dharma, ou seja, a vontade universal, a vontade de Deus, a gente só precisa não atrapalhar. Simplesmente seguir o fluxo das coisas, com gratidão. E, embora isso seja muito simples, pareça até um tanto simplista ou simplório, isso é de uma complexidade tremenda, quando você começa a meditar sobre isso. Então, quando fazemos escolhas conscientes, nós estamos num alinhamento que está muito além do nosso desejo, da nossa vontade. É algo que vem de uma raiz profunda da nossa essência, da essência do ser. E são essas escolhas conscientes, que são as mais difíceis de fazer, mas são as que dão os melhores frutos. E falando sobre isso de fruto, a gente tem aquele ditado, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nem sempre. Vejam, usando da analogia, se nós plantarmos uma semente numa terra seca, árida, e esquecermos ali, ela provavelmente
não vai dar nenhum fruto. Ela não vai germinar, ela não vai crescer. E simplesmente não vai dar frutos. Se plantarmos numa terra que foi arada, adubada, preparada, e não regarmos, não cuidarmos depois, dificilmente ela vai germinar. E ainda que germine, vai dar uma planta, uma árvore bem fraca e talvez não dê frutos, como a oliveira, que não dava frutos. Mas se a gente alimenta essa terra, aduba ela direitinho, planta essa semente e depois cuida, a gente rega, a gente dá os nutrientes necessários, a gente espera, a gente vai ter uma planta, uma árvore, que seja, que vai dar frutos. E isso vale tanto para as boas escolhas, e olha que beleza, para as más escolhas também. É como se tivéssemos outra chance. Então, se você tem feito más escolhas, se as suas escolhas têm sido fruto do seu desejo, mas por que as escolhas frutos do desejo são ruins? Bom, eu cito aqui o grande mestre, o guru do Paramahansa Yogananda, Shri Yukteswar. Ele diz que são os desejos não realizados a raiz de toda a escravidão do homem. Quando ele diz esses desejos não realizados, é aquela vontade que você tem e que você não consegue realizar. Aquele desejo que você provavelmente nem é seu e que você está perseguindo ele. Isso se torna uma prisão profunda. Seja o status quo que você busca, a qualidade de vida que você almeja, o emprego, a pessoa que você quer, o relacionamento, seja aquele estado mental de saúde, ou enfim, qualquer coisa que você deseja muito, te torna automaticamente escravo. Então, se você tem feito escolhas baseadas no seu desejo, a semente plantada, tanto para o bem quanto para o mal, ela precisa ser alimentada. Digamos que a semente seja a nossa escolha, né? O fruto da escolha é a semente que você plantou. Se você continua insistindo nisso, se você vai ali dia após dia regando isso, e dando o sol que ele precisa, dando, aquela atenção, e volta ali todos os dias, aquilo em algum momento vai dar fruto, vai germinar, vai crescer. Agora, se você fez uma má escolha e aquilo, mesmo que você ainda não tenha se arrependido, ou que você decida agora que perceba que aquilo é uma má escolha, basta que você não regue mais. Basta que você não dê mais atenção. Se necessário, se já tiver germinado, você pode simplesmente arrancar. E não dar mais atenção. Aquilo não vai crescer, não vai dar frutos. Isso vale tanto para a semente boa quanto para a semente ruim. Então, as escolhas, mesmo após serem feitas, elas nos possibilitam mudar o curso. A gente sempre tem, todos os dias nós temos uma nova chance de fazer diferente. Isso vale também para as boas sementes, infelizmente. Não basta plantar. Não basta você fazer uma terapia, ir numa cerimônia, um ritual, e receber ali todas as informações que você precisa e conscientemente você decidir que irá fazer tudo aquilo. Ou seja, você planta aquela semente. Mas no dia seguinte, onde você precisa começar a realizar aquilo, ou seja, regar, você deixa para o outro dia. E no outro dia para o outro, e no outro para o outro. E assim, a semente vai perdendo força. Vai perdendo tempo. Até que ela seca. Mas se você toma a sua atitude, logo depois da escolha, e alimenta aquilo, e cuida, e todos os dias você volta e dá o sol da consciência sobre aquilo, e repensa, e reafirma, e faz, e vai, uma hora aquilo germina e cresce. E dá frutos. Então as escolhas não são um fim em si. Elas são, na verdade, o início da caminhada.
Por isso, escolher bem é maravilhoso. Nos dá um bom norte, uma boa direção. Mas alimentar essas escolhas, cultivar essa semente todos os dias é o que fará dar frutos. Então, se você ainda está no ponto de escolher as suas sementes, se você ainda está no ponto de separar a semente boa da semente ruim, faça isso com consciência. Pense, passe pelo crivo da razão, veja se aquilo faz alguma lógica racional. Uma vez tendo feito, passe pelo crivo da emoção. O que aquilo desperta em você? São bons sentimentos? Ou seja, aquilo faz sentido para você? Aquilo vai beneficiar você e ao meio, ao seu redor? As pessoas que te cercam, o ambiente onde você está inserido? Se sim, isso é uma escolha consciente. Mas se você age por impulso, pelo desejo, pela vontade, por algo que você viu e gostaria de ter, ou de fazer, ou de ser, e toma essa decisão inconsciente, olha, ainda que você já tenha tomado essa decisão, você ainda pode pôr uma pitada de consciência nisso, passar por esses crivos da consciência. E aí, a partir disso, ver se faz sentido continuar com essa escolha. E se não fizer, você pode simplesmente abandonar essa semente. Ela vai secar. E você pode voltar ao arado e fazer um novo plantio. Espero que todos vocês que tenham acompanhado até aqui essa mensagem, essa reflexão, possam de fato trazer consciência para suas escolhas, fazer boas escolhas e cultivá-las. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.